Olá pessoal, tudo bem? Estaremos dando continuidade através da aula 4 e falaremos agora sobre a primeira e segunda lei de Ohms, ok? Então vocês podem ver que a primeira lei de Ohms ela vai fazer uma relação com a tensão elétrica, a corrente elétrica e a resistência elétrica. E o enunciado da primeira lei de Ohms é justamente como George Simon Ohms enunciou. Ele diz o seguinte: a intensidade da corrente elétrica em um condutor que é diretamente proporcional à sua força eletromotriz e inversamente proporcional à sua resistência elétrica. Dentre essas palavras, nós podemos descrever a primeira fórmula da lei de Ohms, que é essa daqui, ó. Ou seja, a fórmula principal da primeira lei de Ohms é corrente é igual a tensão elétrica sobre resistência elétrica. Tá? A tensão elétrica ela pode ser representada pela letra V, pela letra E ou pela letra U, ok? Então aqui eu representei pela letra E. Dentre essa equação, se nós formos fazer a multiplicação em cruz, eu vou ter o que? Tensão elétrica é igual a corrente vezes a resistência. Ou resistência, pegando a corrente jogando para o outro lado, vai dividindo, resistência é igual a tensão sobre a corrente. Ou, se você preferir, você pode trabalhar com o famoso triângulo da lei de Ohms, onde a letra E fica no triângulo de cima, tá? E aqui ficaria o I e o R, tá? Em alguns casos, existe até alguns macetes. Como a letra E eu posso representar como a letra V, então eu posso dizer que quem vê, igual aqui, ó, letra I aqui, ó, quem vê, ri, resistência vezes a corrente. Então como é que eu trabalho com o triângulo aqui? É só você colocar o dedo por cima da letra, é o que você quer achar. Então se eu quero achar tensão elétrica, eu vou colocar o dedo aqui, vai ser tensão elétrica igual a resistência vezes a corrente. Se eu quero achar a corrente elétrica, coloco o dedo em cima, vai ser a tensão elétrica dividido sobre a resistência. Se eu quiser achar a resistência, eu coloco o dedo em cima do R e vai ser a tensão elétrica sobre a corrente elétrica, ok? Então essas são as fórmulas da primeira lei de Ohms, ok? A segunda lei de Ohms ela vai se relacionar somente com a resistência. E é justamente o que vai ser analisado nessa resistência? Vai ser analisado o ρ. O que é o ρ? É a resistividade do material, do que ele é feito. Tá? O L, que é o comprimento do material, e o S, que é a área, né? Que é a bitola, por dizer assim, a bitola dos condutores, né? Tá? Que é dada em milímetros quadrados. Tá? Então, justamente vai representar por essas grandezas aqui. Então, a segunda lei de Ohms vai se basear justamente para a resistência elétrica somente. Não vai entrar corrente elétrica nem tensão elétrica, ok? E aí nós estaremos vendo através dos exercícios aí, tá? Então, eu vou estar passando aí para vocês os exercícios, ok? Então, aqui eu já tenho pronto. Então, vamos analisar os exercícios. Ele vai dizer o seguinte, ó. Um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. Calcule a tensão elétrica entre os terminais do resistor. Então, nesse caso aqui, ele quer achar a tensão elétrica. Então, quem vê, ri. Ó. Aqui, ó. Quem vê, ri. Então, vai ser igual a 100, que é 100 ohms, vezes 20 mA. Representando em notação científica, como nós vimos na aula 3, tá? Ele vai dizer ó, 20 vezes 10 elevado a menos 3. Então, pode perceber que eu não mexi em nada. Tá? Eu mantive a notação científica. Ó. 100 vezes 20 vai dar 2.000. 2.000 vezes 10 elevado a menos 3 volts. Ok? E aí, se eu quiser tirar da notação científica, como aqui é a casa do milli, eu vou entrar para o SI, a vírgula está aqui do lado do zero, eu vou andar 3 casas para frente. E aí vai ficar 2 volts. Ok? Então analisa aí o exercício, refaça ele. Número 2. Ao ser estabelecida uma DDP de 50 volts, que é a tensão elétrica, entre os terminais de um resistor, estabelece uma corrente elétrica de 5 amperes. Qual a resistência entre os terminais? Então aqui, ó, ele quer achar a resistência. A resistência é igual a tensão sobre a corrente, que é igual a resistência é igual a 50 volts, que é a tensão, dividido pela corrente, que é 5 amperes. Então, nesse caso, vai dar 10 ohms. Bem fácil o número 2. A número 3 ele vai dizer, ó, um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 20 amperes. Quando a corrente que eu atravesso for igual a 4 amperes, calcule a DDP em volts nos seus terminais desse mesmo resistor. Então é interessante aqui que esse resistor tem uma única resistência elétrica. Então, só que ele não me disse. Então, o que ele vai me dizer aqui? Ó? Um resistor ôhmico, quando submetido a uma tensão de 40 volts, é atravessado por uma corrente de 20 amperes. Então, com esses dados aqui, ó, eu vou pegar a resistência igual a tensão sobre a corrente, vou pegar 40 dividido por 20,
que vai dar 2 ohms. Então esse é o valor do meu resistor. Agora ele quer saber quando a corrente que eu atravesso for de 4 amperes, qual a DDP em volts nos seus terminais. Então nos seus terminais do resistor de 2 ohms. Então é quem vê ri. Então é a tensão que ele quer achar. Ó, vai ficar, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então vai ficar 2 ohms vezes 4 amperes. Então, na verdade, quando ele aplicar uma tensão de 8 volts no resistor de 2 ohms, vai percorrer uma corrente, no caso aqui, de 4 amperes. Então, é bem fácil o número 3 também. A número 4 ele vai falar sobre a resistividade. Um resistor de resistividade ρ tem comprimento L e a área de seção transversal igual a A. Qual será o valor da nova resistência desse resistor caso seu comprimento seja duplicado e sua área seja quadruplicada? Então, eu peguei a fórmula normal, a resistência é igual a ρ vezes o comprimento sobre a área. Então, como ele disse que vai dobrar o comprimento e a área vai quadruplicar, ó, dobrou, ó, 2L, 4S. Aqui eu cortei, ó, que vai ficar ó, dividindo por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, e 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, na verdade, o que aconteceu aqui? Quando se dobrou o comprimento aqui do meu condutor e quadruplicou a área, então na verdade nessa situação a resistência ela tende a diminuir. Se você fizer o cálculo aqui, ó, ela vai diminuir, ó, porque você quadruplicou aqui a área. Então mostrando aqui na fórmula, qualquer valor que você pegar, comparar com essa fórmula e essa daqui, você vai ver que nessa fórmula aqui, ó, onde estou te mostrando, a resistência vai ser maior do que nessa fórmula aqui. Tá? Então depois você pode criar valores aí e comparar, beleza? E a última, número 5, ó, calcule a resistividade de um fio de 3 metros de comprimento, sabendo que sua área de seção transversal desse fio é de 0,4 milímetros quadrados e sua resistência elétrica é de 0,86 ohms. Ele quer achar aqui o que é a resistividade, ele não quer achar a resistência. A resistência eu já te dei, ó, 0,86, tá? Então, nesse caso aqui, primeiro passo, você transformar 0,4 milímetros quadrados para metro. Então, ó, lembrando daquela regrinha do metro, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetros quadrado. Então, 0,4. E aqui você vai acrescentando com zeros até chegar em metro quadrado. Então, 0,4 milímetros quadrado é a mesma coisa que 0,000004 metros quadrados. E aí, você vai jogar na fórmula aqui, ó, resistência, substituindo as letras por números, ó, resistência 0,86 igual a ρ, que você quer achar, certo? Vezes 3, que é 3 metros, que já está no SI, dividido por 0,000004. E aí você faz a multiplicação em cruz, olha como é que ele vai ficar, 0,86 multiplicando por esse cara aqui, então vai ficar ó, ρ vezes 3 igual a 0,000000344, e aí você vai pegar o 3 e jogar para o outro lado, ele vai dividindo, então na verdade a sua resistividade vai ser 0,000000114 ohms metro. Tá? Se você quiser transformar para a notação científica, você vai ter que andar para trás. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Então pode ficar 1,4 vezes 10 elevado a menos 7 ohms metro. Ok? Então eu sugiro a você, refaça o exercício e até a próxima aula. Um grande abraço.